Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas, rapaz... Olá, ouvintes. Repercute e ainda repercute muito mal na mídia cearense e em alguns veículos nacionais as cenas terríveis na noite de 6 de outubro em Quixelô. Eu não quero tratar do fato, porque ele já está bastante disseminado e existe um inquérito em andamento, e assim que eu tiver acesso aos detalhes produzidos pelas autoridades competentes, eu trago aqui para o conhecimento de vocês as duas versões, se elas existirem. Nenhuma violência deve ser admitida, e principalmente contra pessoas em situação de vulnerabilidade social. Idosos, crianças, gênero, não importa. Sejam elas ou eles quem forem, salvo se em legítima defesa própria ou de terceiros. É o ato que precisa ser analisado pela sociedade. E como a sociedade reagiu que precisa ser verificado. Senta aí que a conversa é um pouco chata, mas é necessária, tá? Olha, é comum existirem núcleos, associações, fundações, organizações não governamentais e etc., que atuam em defesa de pessoas que passam por atos dessa natureza, não importando se a violência é doméstica, psicológica, física ou política, ou as três. Eu não vi notas de repúdio na quantidade que se esperava. Não vi manifestações masculinas e, para meu espanto, poucas de mulheres, que inclusive defendem mulheres, já que o ato estava direcionado a 3 mulheres envolvidas na política. Ouvi mais silêncio, e essa foi a parte que mais me incomodou, porque o silêncio às vezes grita. Parece que isso é tão comum que deixa pra lá, né? Não, isso jamais pode ser comum. O silêncio machista até é esperado, mas o de mulheres e de algumas que a gente assiste no vídeo é que me assusta. Outro dado interessante é que, diante da repercussão e das imagens captadas por quem estava do lado de fora, em um registro testemunhal deprimente, vi poucos, e eram homens, tentando acalmar os ânimos, mas a maioria apenas assistia e filmava. Outros riam, e alguns comemoravam. Tá lá nos vídeos, é só assistir com calma e prestar atenção na reação das pessoas. E ainda há a justificativa para esse tipo de violência vinda de quem deveria se indignar. Um áudio pedindo ajuda com medo do pior vazou. E virou trilha de uma música bem-humorada de Nel Pinel, que canta um passeio numa rural, que todo mundo conhece, né? Mas na forma como foi colocada, como foi montada, escapou do sarcasmo e caiu em mais um ato de péssimo gosto. Onde pode haver graça em uma mulher desesperada ante um ato de violência iminente, com medo, ao lado de sua família, na sua casa, com crianças e idosos? As razões? Não cabe a mim avaliar e, repito, elas aparecerão no inquérito que está sendo conduzido de forma competente por nossas autoridades e depois enviadas ao fiscal da lei, que é o promotor, e depois ao aplicador da lei, o juiz, se assim for. Não me cabe fazer juízo antecipado de valor, mas me cabe expressar o meu espanto diante do que eu acabei de narrar. Mas esse problema não é só na nossa região. Aqui estão os principais dados sobre violência contra mulheres na política. O TSE, em 2021, disse que 81% das mulheres na política já sofreram algum tipo de violência política, com 65% relatando violência psicológica como insultos e intimidações. A ONU Mulheres diz que 82% das parlamentares em 39 países enfrentaram violência psicológica e 44% relataram ameaças de morte, estupro ou agressão. O Instituto Alziras, em 2020, disse que 70% das candidatas no Brasil sofreram violência política online, principalmente ataques misóginos. Mulheres negras, nordestinas e indígenas sofrem diversos níveis desproporcionais de violência, incluindo racismo e ameaças explícitas.
Em 2021, a Lei 14.192 foi aprovada no Brasil para combater essa violência. E o caso aqui é supostamente político, porque o ato é resultado do calor da eleição e do enfrentamento democrático. Tem dessas coisas também. Porém, quem não suporta a pressão, ou se sente atacado na honra, ou violentado psicologicamente, deve buscar a justiça que nesta eleição foi rápida, célere, tá? E não escolher resolver ao modo medieval. Repito, é o ato que produz o fato. E é do ato e da falta de reação cidadã da sociedade ao ato que eu estou falando e me detendo. Muitas mulheres empunham a bandeira em defesa de mais mulheres na política. Mas quando essas corajosas decidem entrar em um mundo masculino e sofrem violência, o silêncio é sepulcral e faz mais barulho que todo barulho gerado por esse fato lamentável. A OAB tem uma diretoria voltada para a defesa da mulher e que deveria repudiar atos dessa natureza, mas ainda está em silêncio. Associações, fundações, líderes feministas e por aí vai ainda estão em silêncio. Protestar não é um ato de violência, tá? É o ato verdadeiro de quem avisa que não é bem assim que deve caminhar uma sociedade que tem uma constituição cidadã como a nossa. Constituição, sim. A palavra Constituição é um substantivo feminino. A Constituição de 1988 foi a primeira a estabelecer a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres no Brasil. Mas não pode ficar apenas no papel para inglês ver. A vida de hoje, cada vez mais individualista, que prioriza o eu em detrimento do outro, apresenta-se como um dos problemas mais sérios da atualidade. Eu primeiro, eu de novo, eu sempre, e lá no final, quando não couber mais do eu em primeiro, quem sabe aparece você, O nós dificilmente. Essa citação que eu vou ler agora é atribuída ao conhecido pastor alemão Martin Niemöller, tá? Às vezes, ela é erroneamente mencionada como se fosse um poema de Bertolt Brecht, também alemão, e os dois viveram a Segunda Guerra Mundial. Diz ela o seguinte: primeiro vieram buscar os socialistas, eu fiquei calado, porque eu não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas, e eu fiquei calado. Eu não era sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus. Eu continuei calado, Porque eu não sou judeu, tá? Então, eles vieram me buscar. E já não tinha mais ninguém para me defender. Isso remete muito ao silêncio, a ficar calado diante desse tipo de situação. E agora sim, eu finalizo citando Bertolt Brecht, dramaturgo alemão. Ele diz aos que lutam contra atos de injustiça e violência. Ele fala o seguinte: há aqueles que lutam um dia e por isso são bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles também que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Amigos, amigas do Balaio de Gatos, somos todos filhos de uma mãe. Ninguém vem ao mundo sem passar pelo ventre de uma mulher. Portanto, amigos e amigas, é hora de agir na sociedade. Porque, como disse o filósofo grego Aristóteles, o ser humano é um animal social. Se queremos ter mais mulheres na política, precisamos protegê-las. E se elas transgredirem a Constituição, cometerem erros, falhas ou crimes, a justiça, que é uma mulher vendada e com uma balança na mão e que enxerga tudo, saberá colocar a sociedade no seu devido lugar. Tudo isso sem violência, porque nada justifica. Essa é a minha opinião. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Conte uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!